Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui com a Nicole Discan, advogada especializada em criptoativos e advisor da Firebox e do mercado Bitcoin. Olá, Mariana, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. Eu acho que a gente já pode começar falando um pouco da sua história, né? Você tem nomes importantes aí no currículo Fireblocks e mercado Bitcoin, mas você começou... você foi diretora estatutária no Bradesco com 26 anos, né? Acho que a gente pode começar por aí. Conta pra gente o que é isso, né? E como foi a sua experiência no mercado tradicional, como que deu aquela virada de chave para você querer se especializar em criptoativos também. Tá ótimo. Olha, bom, sim, eu comecei no mercado financeiro muito novinha, você vê, né, que as minhas... tô brincando, as minhas rugas não escondem a maturidade. Fiz uma trajetória de mais de 20 anos no mercado financeiro tradicional. E quando eu estava começando a minha startup, que é a Compliasset, que é um software de compliance regulatório para o mercado financeiro, o fundador da Hasdex me convidou para ser co-founder da Hasdex. Isso foi em 2018. Eu tinha mais ou menos 2 anos de startup, aí, dessa vida de empreendedorismo que eu dei uma guinada depois de uns anos no mercado financeiro tradicional. Na verdade, por um acaso, assim, procurando alguma coisa para fazer de diferente, para sair um pouco da casinha ali da executiva, da advocacia, tentar entregar um pouco do meu trabalho de uma forma diferente, veio a Compliasset e logo em seguida veio o convite do Marcelo, que mexeu muito comigo desde aquela época em que eu ainda não entendia absolutamente nada de cripto, de ativos digitais. Para mim, era tudo muito novo. E eu estava muito focada no Compliasset. Mas desde então eu me conectei com a história da Hasdex, eu virei advogada da empresa desde o começo, ajudei nos primórdios, quando viraram uma gestora, depois com o primeiro ETF. Então, a minha trajetória no mundo cripto é bastante ligada também à história da Hasdex, que eu tive a oportunidade de depois me juntar, que foi, na verdade, a minha guinada para o mundo cripto. No final de 21, ali, começo de 22, foi quando eu entrei como diretora, como full-time, ali, Global Head de Legal e Compliance da Hasdex. E aí, eu acho que foi, de fato, a minha entrada mais... com mergulho, que é o que a gente chama do buraquinho negro do cripto, né? Que quando você começa a entrar e aí vê o potencial inovador da tecnologia de blockchain e diversas aplicações que não só no mundo de investimentos, isso foi quando realmente me deu essa virada de chave, né? Então, eu acho que já tinha um pouco dessa minha pegada de empreendedorismo, assim, no sentido mais raiz da coisa, não de, vamos empreender e fazer alguma coisa que vai valer milhões, unicórnio, da solução do dinheiro pelo dinheiro, mas sim de encontrar um nicho ali em que eu me identificava e que eu poderia agregar valor, que foi um pouco do que a gente fez no Compliasset, depois foi um pouco do que eu fiz no mundo cripto. Eu comecei a ver que eu conseguiria, pelo meu background no mercado financeiro, pelo momento que a gente está da regulação, né, de construção de uma regulação muito com base no arcabouço financeiro de capitais, que eu poderia ajudar, né, como uma pessoa chave na indústria. E aí também já fazendo um gancho da minha passagem rápida como full-time da Hasdex, né, ali quase 100% do meu tempo focada. Eu digo quase 100% porque eu continuei sócia do Discan Advogados, que continuou como operação de mercado de capitais. Eu tinha reuniões periódicas com as minhas sócias e também como co-founder, né, apesar de ter saído das minhas atividades do dia a dia. Mas aí eu voltei um pouco para essa posição agora esse ano, e abri esse mundo novo de advisorship, que é muito legal, porque é uma espécie de consultoria, regulação, legal, que era tudo que eu já fazia, mas me dá um pouco de um viés também de negócio, de dentro da estratégia, e eu consigo contribuir, então, hoje em diferentes verticais, com uma visão jurídica, regulatória e de compliance, tradicionalmente de mercado financeiro, mas que já está bastante influenciada aí por o que eu tenho visto no mundo todo de regulação de ativos digitais, tokenização, projetos de CBDCs e por aí vai.
Legal, eu fiquei curiosa, né, porque você falou que você começou no mercado financeiro muito nova, né, mas você é advogada, então o que te chamou a atenção, o que te brilhou os olhos no mercado financeiro naquela época? E eu Aham, também queria saber o que te brilhou os olhos no mercado cripto agora mais recentemente, né? tá. Para você fazer essa virada, teve alguma semelhança, assim, que você enxergou no mercado cripto, que você lembra da época que você era mais jovem no mercado Sim. financeiro, ou foi totalmente diferente? Sim, eu acho que tem semelhanças. É legal pensar sobre esse ângulo. Sua pergunta é bacana, porque eu nunca tinha encarado sobre esse aspecto, né? Na verdade, quando eu entrei no mercado financeiro, também foi uma oportunidade. Então, eu acho que eu sempre sigo muito, assim, o que a vida me coloca diante do nariz, assim, né? Então, foi também um convite do Cláudio Prakovnik, que passou pelo BTG, um executivo de mercado, que era o meu chefe na época no escritório de advocacia, quando eu estava perto de me formar, ele foi para a Ágora Corretora ser COO e estruturar toda a parte de compliance, cadastro jurídico, que não tinha na época. A gente está falando de início dos anos 2000. Né? Então, a gente estava ali no começo de uma regulação também mais pesada de compliance para bancos, instituições financeiras. Banco já tinha, mais para instituições financeiras, corretoras. Então, eu tive também essa mesma oportunidade de construir uma coisa que naquela época era nova, numa instituição que estava crescendo. A gente, na época, a Ágora estava super bem posicionada como uma corretora de varejo, institucional também, como se fosse... Eu faria um paralelo com a XP atualmente, porque a gente era posicionada muito bem era maior naquele mercado do início da década de 2000. E de lá, eu cresci dentro da empresa, eu me encontrei no estilo mercado financeiro, meritocracia, no sentido de você conseguir, né, defendendo aquilo que você entende como certo se colocar, né, sem muita politicagem. É um mercado que é bem conhecido por isso. E eu cresci dessa maneira dentro da Ágora, que depois foi comprada por um grupo de private equity chamado Opus Investimentos. E depois desse grupo, e aí nessa época eu já virei sócia, eles venderam para o conglomerado Bradesco. E aí foi nessa virada se não me engano, foi 2008 que foi vendido o controle. Eu ajudei na operação de M&A. E aí eu fiquei como diretora das corretoras e de algumas outras áreas também, de novos produtos de tesouraria. Me reportava para o banco de investimento deles, o BBI, o jurídico do banco, o compliance do banco e das corretoras. Então, eu passei a ser realmente uma executiva super nova e aprendi muito do que é o banco com compliance super estruturado, com processos, que naquela época para as corretoras ainda estava começando. E eu pude também, com esse conhecimento, influenciar no mercado de assets, que também estava começando a ter compliance, e foi por isso que eu saí para trabalhar no escritório do Marcelo Trindade, porque eu vi esse mercado de compliance para assets se formando, e mais uma vez, com essa bagagem que eu tinha adquirido no banco e na corretora, eu poderia influenciar num novo mercado, numa formação de processos. E veio nessa esteira depois o meu escritório. Eu também passei pela ACA Compliance Group, que é uma empresa de benchmark americano e global de ex-reguladores. Então, eles têm também muitos anos, tinham na nossa época, ainda estão mais maduros, mas muitos anos de compliance de mercado de capitais na nossa frente. Eu aprendi muito. E o software veio nessa pegada também, para tentar auxiliar essas empresas a implementarem os seus programas de compliance de uma forma mais objetiva, né? Não ficar só ali nas políticas e ter uma ferramenta para se apoiar. E a pegada do mundo cripto foi a mesma coisa, assim. Acho que foi uma entrada num mundo novo que está sendo regulado, que também eu poderia, né, usar de todo o meu background para contribuir na formação dessa nova regulação, desse novo compliance, desses novos processos, muitos sistemas vindo também para propiciar, né, um arcabouço, uma entrada mais friendly para quem quer entrar no mundo cripto, né, com o uso de tecnologias acessórias. Então, alguma coisa que inicialmente foi pensada para ser totalmente desintermediada, a gente vê que a experiência humana requer de forma diversa. Então, existem várias ferramentas que auxiliam na instrumentalização, na entrada, seja como investimento, seja como apoio de infraestrutura. E aí, mais uma vez, eu vi esse mercado, né, acontecendo primeiro de dentro da Rasdex, mas desde o início bem exposta também a outros participantes de mercado, comunidade, né, autorreguladores, eventos. E comecei a atentar que esse uso estava vindo, principalmente até pelas instituições financeiras e outras, né, não só os criptonativos que a gente chama, né, que são os primeiros entrantes nessa indústria, mas toda uma indústria tradicional que eu já estava muito acostumada entrando. Então, eu falei, acho que também esse é o momento de eu fazer uma modificada
e poder auxiliar em outras verticais, contribuir com outras visões. E quais foram os desafios que você enfrentou entrando nesse novo mercado que já deu muitos passos, falando em termos de regulação aqui no Brasil, mas ainda não é um mercado regulado assim globalmente, né? Cada país está fazendo a sua regulação, tem um mais à frente do que o outro. Acho que a gente pode até considerar que o Brasil está, né, à frente. Mas você encontrou algum desafio nesse sentido? Até porque, se a gente for parar para pensar, a cripto é uma coisa muito nova, ainda tem muita gente que não conhece ou que tem conceitos aí de, né, pirâmide, não é legalizado e tudo mais. Então, você encontrou desafios para construir esse mercado, até junto com a Hashdex e com as empresas que você é advisor? Sim, sem dúvida. Eu acho que os desafios, eles existem até hoje, né? Então, eu encontro, acho que a resposta ela é ainda no presente. No início, quando eu primeiro, né, tomei essa decisão de não sair do meu próprio negócio e migrar, eu acho que foi muito ainda influenciada nesse desconhecimento de uma forma geral, que eu também compartilhava. E depois eu passei a enfrentar um pouco esse mainstream, no sentido que muita gente falou, mas espera aí, você é uma especialista em compliance de asset, tem vários clientes que são gestoras as mais renomadas, né, que inclusive são meus clientes até hoje, que eu tenho um relacionamento maravilhoso. Como é que você vai sair desse mercado já super bem formado para fazer, para trabalhar com cripto? As pessoas, juro, teve esse preconceito no início, quando eu saí dos 2 negócios que eu montei. E aí eu sempre, falo, não, isso está começando, vai virar mainstream, a regulação vai ajudar, a regulação vai vir. E desde antes de FTX, a gente já tinha essa certeza. E a Hashdex, ela tem também muito esse mérito de procurar a própria regulação ativamente, né? Desde antes que a gente não precisa, só porque não tem uma regulação, a gente pode querer ter uma regulação se isso se enquadrar. E eu acho que existem players nessa linha. Hoje em dia, todo o mercado clama por regulação. Então, assim, até mesmo os criptonativos entendem a importância. Então, isso já está diminuindo. O desafio constante de um mundo que é 24/7, que sai regulação no mundo inteiro, que pode, inclusive, influenciar no Brasil, né? Porque os reguladores estão sempre em contato, né? Existem fóruns internacionais que, de uma forma até relevante, influenciam nas próprias orientações que vão, inclusive, poder gerar sanções econômicas ou não, como a do GAFI, que é o Grupo de Ações Financeiras e Antiterrorismo Global, o Financial Stability Board da Europa, que também influencia com orientações que podem, de alguma maneira, vincular os países. Então, assim, é um desafio constante de você se manter numa rede de conexão, né? Porque eu não vou conseguir ver tudo, mas eu tenho uma boa rede de parceiros e colegas e advogados e pessoas que a gente troca para estar sempre atualizado, né? E ter a certeza de que cada vez que eu vou falar, que eu vou me preparar para alguma coisa, pode ter mudado no dia anterior, algo que já é assim no mercado financeiro, mas eu diria que ainda é mais intenso no mercado de cripto. Sim, eu acho que até pensando que você começou a se especializar em cripto, entrou em cripto em 2015 e a gente só teve o marco legal de cripto agora, esse ano, ficou muito tempo ainda nessa área cinza, né, que eles chamam. Então, você já se questionou, assim, você teve desafios pensando do aspecto até legal, assim, pensando, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô interpretando, porque não existia um marco legal, sim, mas existiam outras leis que poderiam ali, né, abarcar o assunto. Então, você teve um desafio nesse sentido de, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que depois eu vou ter problemas com isso, né? Como é que a gente resolve essa situação de regulação mesmo, sim, no Brasil? Não, essa pergunta é ótima, porque, inclusive, eu sou uma pessoa, eu me julgo muito conservadora, né? Então, às vezes, até alguns amigos, pessoas que me conhecem, falam, cara, como é que você foi parar nisso? Software de compliance, eu sempre fui de compliance, regulação. Então, quando até, né, na minha trajetória, muitas vezes eu pequei pelo conservadorismo e ser um pouco no sentido de, calma, isso aí eu não vou te dar, né, assim, a beleza até de estar nesse momento seria, eu sou a autoridade, eu vou dizer aqui o que eu acho e salvo o melhor julgamento, como os advogados terminam, né, o salvo o melhor julgamento, eu entendo que é isso, e eu poderia sustentar, mas eu normalmente, e eu vi colegas fazendo isso, e, né, eu respeito, e eu acho que algumas teses voaram bem e destravaram a indústria, e outras estão tendo mais dificuldades, né, como um caso um pouco aí dos recebíveis de renda fixa, que o mercado foi numa direção, a CVM agora está
tentando segurar um pouco, né, numa linha de que, pera, isso pode ser regulado, então, como é que eu, Nicole, normalmente ajo nessas situações? Eu peco para o conservadorismo e eu tento construir com o regulador. Então, nos momentos em que eu estava com dúvida de me posicionar, a minha orientação normalmente é vamos tentar entender com a CVM. O Banco Central é uma pegada um pouco diferente, mas eu acho que agora que ficou claro a competência deles para a regulação de prestadores de serviços de ativos virtuais, mas eu tenho uma trajetória muito grande de diálogo com a CVM. Então, foi assim que eu construí, inclusive, né, algumas questões que foram bastante relevantes para a indústria, foi fazendo essa dobradinha antes de me lançar, tentar validar com o entendimento do regulador, que, graças a Deus, é super aberto para isso também, para esses diálogos, né? E me fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho como advisor, né, da Fireblocks, do mercado Bitcoin. Como que funciona isso? Até para explicar um pouco mais para quem está assistindo e não sabe como é que funciona, né? O que você faz e como que você pode impactar os negócios deles? Tá. Não, é bem legal, assim, eu comecei, né, com esse contrato com a Fireblocks agora em abril. A Fireblocks é a empresa que eu tenho mais trabalhado, né? Boa parte do meu tempo eu dedico para a construção de questões regulatórias que interessam a eles, né, que podem impactar os negócios dele. Tenho me envolvido também com outras áreas da empresa global para até trazer conhecimento de uma expertise que eles têm. Eles são uma infraestrutura, acho que é a maior empresa de infraestrutura de tecnologia para cripto de B2B, né, que é para bancos, instituições financeiras, exchanges, né? E aí tem outros produtos de meios de pagamento, tokenização, que fala com a Web3. Então, na verdade, é uma empresa super completa que está no mundo inteiro. E eu consigo aprender muito com o que eles estão fazendo. CBDC também, eles estão em alguns projetos, os projetos mais avançados do mundo. Então, a gente também está conseguindo ajudar aqui no Brasil alguns clientes a interagirem melhor no piloto, né, com a nossa infra. Então, é uma coisa que me coloca também numa posição de ajudar melhor a indústria brasileira, né? Com o mercado Bitcoin, a gente tem um conselho consultivo regulatório, que eu faço parte, né? Então, a ideia do conselho é ajudar em questões mais estratégicas regulatórias, né, de compliance, de governança. Então, também é uma via de mão dupla no sentido de que eu consigo ajudar com o meu background e também aprendo bastante com eles, né? Porque é uma empresa que está super bem posicionada aqui no Brasil. Agora, também comprou uma empresa em Portugal, que é uma VASP. Então, a gente também está estudando a equivalência dos controles da MiCA, que vai passar a vigorar para a Europa dentro em breve, né, com os controles que tem aqui no Brasil, de uma forma mais unificada. Então, é interessante porque não é só um trabalho de você fazer ali o parecer jurídico e depois você espera aquilo ali, se vai ter uma volta ou se não vai ter. Muitas vezes o advogado ele nem escuta mais do cliente. Se vai tudo bem, ele normalmente não escuta. Ele vai escutar se deu problema, né? Então, esse trabalho do advisorship, você consegue ver o que está, né, acontecendo na empresa e vira uma relação mais viva. E eu vi aqui que você foi convidada para ser fundadora da Hashdex, né? Na época que eles foram criar a Hashdex, mas você preferiu ser consultora externa. Você se arrepende? Você acha que você fez a escolha certa? Essa pergunta é muito engraçada, né? Porque ela depende muito do momento, né? Eu tô num momento que eu tô super feliz, realmente, com as escolhas que eu fiz, né? Porque a Compli-Asset, a gente já teve um exit, né? Na verdade, eu não fui para a Hashdex porque eu estava muito investida na época com a empresa que eu tinha acabado de fundar. Não foi nem tanto a escolha que é um pouco hoje, né? De eu ser advisor externa. Foi na época, eu estava muito dedicada à empresa que eu tinha acabado de fundar. E founder tem essa relação, né? Você, tipo, é seu filho. Então, na época, eu não conseguia abrir minha cabeça para sair do Compli-Asset. E agora, acho que a gente pode dizer que deu certa estratégia. A gente vendeu 60% para a Sinqia em março desse ano, né? E tem já um combinado com relação aos outros 40% no futuro. Então, eu acho que a empresa, a gente pode falar que foi bem sucedida, ela tem um market share enorme, é super bem respeitada no mercado. E essa posição que eu estou hoje, advisor, que eu consigo ter uma visão quase que interna, né? É claro que tem milhões de questões de conflito, confidencialidade, não é simples navegar nesse mundo, né? Hoje, para eu ter um novo contrato de advisorship, eu tenho que estudar uns 4 contratos e, de fato, isso tem acontecido, justamente por essa relação mais próxima. Mas, por outro lado,
também me traz uma maturidade no sentido de poder influenciar positivamente empresas que estão bem posicionadas no mercado. Então, eu acho que eu sou feliz com a minha escolha, sou super grata à Rasdex, né, pelo que me proporcionou também, e também espero ter podido influenciar positivamente no tempo que eu trabalhei para a empresa. E pensando em futuro, para perspectivas, você espera continuar no mercado cripto? E quais são as perspectivas que você enxerga no futuro do mercado cripto, até principalmente falando em regulação, né, no Brasil, que agora a gente teve um marco legal e tudo mais? Sim, então, eu acho que, comentei no início, acho que é um buraquinho negro, uma mosquinha que morde a gente, é difícil sair. É um pouco cachaça. Igual a gente falava lá atrás do mercado financeiro, o mercado de cripto é igualzinho. Você fica cada vez mais, né, dentro, e aí, enfim, eu gosto muito também de conhecer pessoas, né, reguladores, legisladores, gente do mercado no mundo todo. Então, eu acho difícil hoje eu sair desse mercado, mas, sem dúvida, trazendo uma ponte de regulação, que é o que eu acho que eu consigo contribuir mais, né? Mais até do que só a parte meramente legal, contratual, de entidades, jurídica propriamente dita. E o compliance, eu gosto bastante de me envolver no nível mais estratégico, porque o compliance, ele é operacional, ele requer ali você tá o dia a dia ali, né, na frente dos controles. Então, ele é até um pouco incompatível com esse trabalho que eu tenho feito hoje de me dedicar à construção de regulação. Então, eu acho que nessa linha, sim, continuar com empresas que, né, obviamente, possam conviver, mas eu não posso ter contratos que sejam conflitantes. E ajudar nessa regulação que está sendo criada pelos reguladores e autorreguladores também, que vem por aí. Eu também ajudei na Ambima num capítulo para a regulação de autorregulação para fundos. Agora a gente está entrando também mais a fundo em outras associações, que eu acho que eu vou poder me envolver. A gente vai anunciar em breve. Então, eu acho que é esse o caminho que está sendo trilhado. Legal, Nicole. Bom, pra gente finalizar aqui, a gente tem um bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas. E eu vou começar com a clássica, né? Que é qual o seu time de futebol? Eita, Fluminense. O último filme que você assistiu? O último filme que eu assistia foi um antigo, Lost in Translation, que estava na minha lista, que eu tinha que revisar. E o livro preferido? Meu livro preferido? Ai, deixa eu pensar. Nossa, tem um tempo que eu não penso no meu livro preferido. Cara, um livro que me impactou muito foi 100 Anos de Solidão. E o seu lugar preferido no mundo? Meu lugar preferido no mundo? Eu acho que eu posso dizer Tel Aviv, que eu acabei de voltar e voltei muito impactada. Eu já morei lá, eu tenho uma relação muito grande com Israel. E uma dica para quem quer entrar em cripto agora? Ai, uma dica abre a sua cabeça, lê muito e pega muito material onde você puder, porque quanto mais conhecimento, melhor posicionado você vai estar. Bom, eu gostei muito do nosso papo aqui. Achei que a gente falou bastante sobre a carreira, né, regulação e tudo mais. Foi ótimo. E muito obrigada por você ter vindo aqui. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Prazer. Obrigada, Mari. Tchau, tchau, pessoal. O prazer foi meu.